Olá, seja muito bem-vindo. É o nosso quarto encontro do curso de Direitos Humanos à Luz da Doutrina Social da Igreja. Nós já começamos a falar dos direitos especificamente, já começamos a tratar de alguns. E hoje vamos dar continuidade e na próxima aula nós concluímos, tá? Nós falamos no nosso encontro passado acerca do direito à vida, o direito à existência e também do direito à liberdade religiosa. Não poderia ser diferente porque esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, que é digno, que tem a dignidade humana, ele tem um fim, que é encontrar a Deus. Então ele precisa ser livre para, no curso da sua vida, fazer este caminho para Deus. E por isso a Igreja reconhece esse direito à liberdade religiosa como, de fato, um direito fundamental, um direito humano, tá? Ao lado ali da dignidade humana, faz parte da dignidade humana. Eu espero que ao longo desse nosso debate, dessa nossa conversa, você tenha percebido esse fio que liga todas as coisas, que de fato é a própria dignidade humana, é a própria dignidade que o homem tem. Em todos esses direitos e também nos deveres, à medida que nós formos vendo, emerge essa dignidade. A própria Igreja vai falar, quando vai condenar alguns sistemas econômicos ou sistemas de governo, a Igreja vai falar que muitas vezes o problema de fundo de algumas ideologias, na verdade o problema de fundo de todas as ideologias é diminuir o homem. Mas o problema de fundo que ocorre em muitos sistemas, em muitas sociedades, é de ordem antropológica, é reduzir o homem. Tudo aquilo que reduz o homem, tudo aquilo que dilui o homem, muitas vezes na sociedade, tudo aquilo que lhe retira o direito à existência, o direito à liberdade, o direito à igualdade, todos esses outros direitos que nós estamos vendo, diminuem o homem e, portanto, diminuem e reduzem a sua dignidade. O problema de fundo de todos eles está aí, em diminuir a dignidade, em considerar o homem muitas vezes apenas como um componente da sociedade ou um súdito de um Estado. E não, o homem não é isso. O homem ele é digno, ele é a imagem e semelhança de Deus e ele precisa de todos os recursos que possam ajudá-lo a desenvolver-se e a encontrar também esse seu fim último, que é Deus. Hoje nós vamos falar um pouco de dois outros direitos, de ordens de direitos. O primeiro é um direito à participação política. Sim, a Igreja ela entende que o homem, como ele não é essa diluição, ele não é apenas um organismo da sociedade, ele não é apenas um súdito do Estado, ele tem o direito à sua voz, ele tem direito a uma participação política. Lendo aqui especificamente o que nós encontramos na encíclica Pacem in Terris, nós vamos ter lá nos números 26 e 27, vale muito a pena dar uma lida. Coere ainda com a dignidade da pessoa o direito de participar ativamente na vida pública e de trazer assim a sua contribuição pessoal ao bem comum dos concidadãos. São palavras de nosso predecessor de feliz memória, Pio XII. A pessoa humana, como tal, só não pode ser considerada como mero objeto ou elemento passivo da vida social, mas muito pelo contrário. Deve ser tida como sujeito, o fundamento e o fim da mesma. E aí o número 27 é muito interessante, muito importante nós lermos e compreendermos o que tem dito aqui. Compete assim à pessoa humana a legítima tutela dos seus direitos, tutela eficaz, imparcial, dentro das normas objetivas da justiça. Assim, Pio XII, nosso predecessor de feliz memória, adverte com estas palavras: da ordem jurídica intencionada por Deus emana o direito inalienável do homem à segurança jurídica e a uma esfera jurisdicional bem determinada, ao abrigo de toda e qualquer impugnação arbitrária. Então veja bem, esse homem que ele é digno, esse homem que tem esse direito de desenvolver-se dignamente, ele tem então o direito de participar da vida pública, ele tem direito então de participar da gestão das coisas públicas. Por quê? Porque isso vai ter influência na sua vida e principalmente vai ter influência na vida do outro.
Isso é um aspecto muito importante também quando nós consideramos a participação na vida pública. A participação na vida pública do cristão, ela não deve ser uma participação com fins egoístas. Quando o cristão ele vai observar, quando ele vai avaliar, quando ele vai escolher os rumos da coisa pública, ele deve estar imbuído não de sentimentos egoístas ou pensando em vantagens pessoais ou pensando no benefício pessoal daquela escolha. Não, ele deve estar imbuído dos ideais realmente do bem comum. Lembram do princípio do bem comum da doutrina social da igreja? Aqui ele também se aplica. Quando você vai escolher o seu gestor público, ou mesmo quando você tem ali alguma atuação mais ativa na coisa pública, ou mesmo quando você é chamado, muitas vezes, algumas vezes os parlamentos, eles chamam os cidadãos para darem opiniões específicas sobre algo, o que deve estar no coração, o que deve motivar essa escolha, não devem ser aqueles benefícios pessoais, não deve ser como vai ser mais vantajoso para mim, mas deve ser esse ideal realmente de bem comum e ter muito em mente aquelas opções que vão resguardar, promover os direitos de todos os homens, os direitos humanos. Aquilo que vai denegrir um direito humano, aquilo que vai ferir um direito humano já não deve ser a escolha, já não deve ser escolhido por aqueles que vão participar da coisa pública. Então, todos esses programas que o cristão ele escolhe quando ele vai dar sua voz, seja uma voz direta, seja uma voz por meio da escolha de algum representante, ele deve estar imbuído desses ideais do bem comum e o respeito aos direitos humanos. Inclusive, é o respeito aos direitos humanos que a igreja entende como esse promotor de paz. A igreja ela aponta muitas vezes, em muitas das guerras, em todas as guerras, elas iniciam com aquele desrespeito aos direitos humanos. A igreja ela fala que em todas as guerras, todos os conflitos entre estados, entre povos, entre pessoas, ou mesmo a violência dentro de um estado, vai ter uma origem nessa violação de direitos humanos. Então vejam como é importante. Então, como é importante não só os estados estarem imbuídos do bem comum, mas cada cidadão que escolhe, cada cidadão que faz, que tem a sua participação política como um direito. Esse direito não pode ser retirado do homem, como a encíclica Pacem Terris vai falar, né? Qualquer impugnação arbitrária deve ser rechaçada dos estados, deve ser rechaçada da destinação das coisas públicas. Como decorrência desse direito, existe também o direito ao homem de associar-se. Porque o homem ele é, por natureza, um ser que busca a associação. Por natureza, o homem ele está sempre buscando pessoas, ele está sempre em comunhão com outros, né? Quando os homens eles tendem a se reunir em famílias, tendem a se reunir depois em grupos maiores e assim vão aumentando, e isso nós vamos chamando de corpos intermédios na doutrina social da igreja. E o homem ele tem esse direito. Um Estado ou qualquer outra pessoa não pode suprimir esse direito do homem, porque ele é uma tendência natural, é uma tendência natural do homem. E é aí, nesses corpos intermédios, que o homem vai realizar essa sua participação política também, e é aí que o homem vai realizar o seu trabalho pelo bem comum e o seu trabalho pelo outro. Nós vamos falar bem mais disso no nosso próximo encontro, quando formos tratar dos deveres. Então, o direito a associar-se, ele também está aqui atrelado a esse direito à participação política como realmente um direito natural do homem. É uma inclinação natural e um direito do homem de associar-se. Tratando agora, caminhando um pouco mais, avançando mais, é importante tratarmos dos direitos sociais e econômicos. Então, os direitos sociais e econômicos, se
formos olhar, foi a partir disso, né, foi a partir desses conflitos que foram surgindo, que a igreja assumiu esse papel de fato, começar a instruir, e o vem fazendo há muitos anos, né? Instruir a sociedade nessa sua organização. Porque os direitos sociais e econômicos, eles estão ligados a livre iniciativa e trabalho. O homem, ele precisa ser livre para prestar um trabalho e também livre para assumir uma forma de produção ou um serviço produtivo na sociedade. E o trabalho, ele tem, para a igreja, ele precisa ser visto não como uma mercadoria, mas o trabalho, ele deve ser visto como uma forma de o homem trabalhar e modificar a natureza naquele espírito, de fato, do próprio Deus, que confia ao homem a administração das coisas, confia ao homem a administração do mundo, das coisas criadas. Então, o homem o faz por meio do seu trabalho, por meio da sua intervenção na natureza. Não sem limites, claro. Nós temos aí essa preocupação do cuidado com a casa comum, do cuidado com a natureza, do cuidado com o meio ambiente. Mas o homem, ele tem esse direito dessa livre iniciativa. Ele não deve ser impelido ou obrigado a prestar este ou aquele serviço. Ele tem essa sua livre iniciativa de acordo com as suas aptidões naturais. Cada um vai ter a sua. E o homem também tem direito ao trabalho. Um trabalho que não seja considerado uma mera mercadoria de troca, sujeito às leis do mercado, como a igreja mesmo diz em seus documentos. O trabalho, ele é prestado por um homem. Por isso, esse homem deve ter resguardado tudo aquilo que promove os seus direitos e aquilo que não denigre. Uma carga horária de trabalho excessiva denigre o homem. Um trabalho sem uma remuneração justa denigre o homem. O trabalho sem as condições mínimas de higiene, de salubridade, denigre o homem. Um trabalho em que não haja uma previsão de uma proteção do futuro, um futuro em que aquele homem não vai ter mais uma capacidade laborativa, denigre o homem. O trabalho, ele precisa ter todas essas preocupações, porque esse homem, ele é digno e aquele trabalho, ele não deve denegri-lo. Tomando aqui o que diz a Centésimos Anos, fazendo referência a Rerum Novarum, a Rerum Novarum, ela foi uma encíclica que veio tratar principalmente dessas relações de trabalho e umas relações que naquela época estavam mudando, porque os sistemas produtivos estavam mudando. E o homem, ele não podia ser uma mera máquina em todo aquele sistema produtivo, ele deveria ser olhado com um olhar especial. Ademais, o que a igreja convidava naquela época, em que muitos conflitos surgiam, e esse convite vale para hoje também, diante da realidade que nós vemos, era uma concórdia entre classes e não uma luta entre classes. Considerando que cada um está ali exercendo o seu direito, cada um é digno, né? Tanto o trabalhador como o empregado são dignos, e cada um tem ali em suas mãos a capacidade, de fornecer um trabalho justo, por uma remuneração justa, e outro de respeitar aquele trabalhador, manter as suas condições dignas, respeitar a sua vida e as suas condições dignas e dar-lhe uma remuneração justa por isso. Então, a Centésimos Anos, quando vai se referir a isso que foi trazido lá na Rerum Novarum, vai falar: a chave de leitura do texto leonino, que é a Rerum Novarum, é a dignidade do trabalhador enquanto tal, e por isso mesmo a dignidade do trabalho, que aparece definido como a atividade humana destinada a prover as necessidades da vida e especialmente a sua conservação. O pontífice qualifica o trabalho como pessoal, já que a força ativa é inerente à pessoa, totalmente pertencente a quem o exercita, e foi-lhe dada para seu proveito. O trabalho pertence assim à vocação de cada pessoa, mas o homem exprime-se e realiza-se na sua atividade laborativa. Simultaneamente, o trabalho tem uma dimensão social, pela sua íntima relação quer com a família, quer com o bem comum.
porque pode-se afirmar de verdade que o trabalho dos operários é o que produz a riqueza dos estados. Por isso a Igreja tem essa preocupação com esse direito ao trabalho, com esses direitos sociais e econômicos, porque de fato o trabalho ele tem uma dimensão pessoal, onde o homem ele exerce, ele se expressa, ele intervém na natureza, ele se realiza vocacionalmente, e o trabalho ele tem essa dimensão social, tanto como uma das possibilidades também de associação do homem, também como uma forma de integração na sociedade, e com uma forma de manutenção mesmo da sua existência e da existência e desenvolvimento da sua família. O trabalho ele precisa ser visto dessa forma. O trabalhador não deve ser visto como uma máquina, ou como o trabalho ser mais uma mercadoria, uma máquina dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Então, nós vimos até agora, primeiro, naquela nossa aula anterior, o direito à existência, o direito à vida. Nós vimos o direito à liberdade religiosa e o direito à liberdade. O homem, quando ele exerce esse seu direito à liberdade religiosa, ele está ali, sendo livre para buscar a verdade e viver de acordo com aquilo que os seus valores de fé. Vimos também hoje já os direitos à participação política e os direitos econômicos e sociais relacionados à livre iniciativa e ao trabalho. Espero, vendo que todos eles são perpassados por este fio, por esta luz, por este fundamento da dignidade humana, como nós falamos. A Igreja ela identifica como muitos dos grandes problemas de tudo o que deu errado, de fato, essa visão antropológica. O homem não ser diluído, o indivíduo não estar ali diluído na sociedade, ou o indivíduo não estar ali diluído no Estado, mas o respeito ao indivíduo como sendo realmente essa chave de leitura, como a própria encíclica foi falar, nos fala, dando essa chave de leitura mesmo para Rerum Novarum. Então, a dignidade humana ela deve estar perpassando por tudo isso que nós estamos falando, e ela deve ser esse norte pelo qual nós compreendemos os direitos, ou esse norte pelo qual nós identificamos a nossa forma mesmo de atuação na sociedade e as escolhas que nós fazemos para o destino das coisas que nós temos ali, a nossa capacidade de fazer. Tá? Muitos outros direitos nós não tratamos especificamente, mas a escolha por esses foi feita principalmente porque é a escolha feita principalmente na Pater in Terris, é o rol que nós seguimos da Pater in Terris, que também cita especificamente alguns outros, mas esses foram escolhidos por serem exatamente esse norte, pelo qual nós podemos talvez enxergar muitos outros, e principalmente aí o norte da dignidade humana. Esse é o grande norte que nós devemos ter em mente, esse é o grande fundamento, a chave de leitura que nós devemos ter em mente. A partir da próxima aula, que é a última, nós concluímos falando dos deveres. Muito importante nós entendermos que esses deveres eles estão divididos aqui de uma forma didática apenas, não porque estejam dissociados, tá? Mas é uma forma que nós encontramos para tratar de uma forma didática, para a gente compreender, tá? Mas na realidade estão intimamente ligados, tá bom? Então a gente se encontra no próximo encontro. Obrigada!